Hora do quadro Finanças. Hoje, na verdade, tem aqui um pouco de direito de família, porque envolve dinheiro, envolve as questões financeiras. Eu falo agora sobre o abuso financeiro ou patrimonial nas relações familiares, com a nossa convidada, a advogada especialista em direito de família e sucessões, Ana Brocanello. Doutora Ana, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. Obrigada pelo convite novamente. Doutora Ana Brocanello, explica para o nosso ouvinte, afinal, o que é o abuso financeiro ou o abuso patrimonial? É uma prática, Sérgio, contra a mulher que ainda é pouco conhecida, né? É aquela onde o agressor gera um prejuízo financeiro ou até mesmo uma perda de bens que tem aquele valor sentimental da vítima, ou até mesmo daquele salário, daquela renda que ela tem mensal. E ela não pode ocorrer somente, né, nas relações afetivas, marido e mulher, né, esposa, companheiro, mas ela também ocorre nas situações, muitas vezes, entre pais e filhos. Existe alguma forma, doutora Ana Brocanello, de fazer a identificação, diagnosticar que está havendo esse abuso? Normalmente, quando você aceita que você está vivendo dentro de um relacionamento abusivo, normalmente você começa a observar que aquela pessoa pratica, além de todos os outros atos, né, de abuso, ela também vai praticar o abuso financeiro ou patrimonial, tanto faz a gente chamar de um jeito ou de outro. Neste caso, vem como? Através do controle do dinheiro, né? O cara também, por exemplo, nos casos de quando já se terminou a relação, ele deixar de pagar a pensão alimentícia, a destruição daqueles documentos necessários para a pessoa também ter sua vida civil, como, por exemplo, carteira de trabalho, ou mesmo esconder RG, documentação, né? A pessoa acaba fazendo. Ele faz também controle da conta corrente, né, daquela pessoa. Ele fala para ela assim, deixa que eu administre o seu dinheiro, porque eu sei onde melhor vai, né? E acaba utilizando o dinheiro até às vezes para benefício próprio. Ele vem ou então através daquele estelionato amoroso, né? Quando aquele namorado, por exemplo, começa a dizer, olha, preciso de um empréstimo, preciso de um dinheiro, ou não tenho condições, e ela passa a sustentar aquela pessoa, privar a pessoa de bens, valores ou até mesmo recursos econômicos. Então, fazer aquele controle, né? Muitas vezes vem até no pagamento de contas para ver onde a pessoa gasta, provar para ela que ela não necessita daquilo. Então, a pessoa começa a deixar, por exemplo, de ir ao cabeleireiro, de fazer aquela mão, porque ele acha que isso são gastos supérfluos e ele acaba controlando esse tipo, ou causar até mesmo, por exemplo, danos propositais e objetos. Pegar o celular, quebrá-lo, né, para que ela não tenha acesso aí às redes sociais, mas isso gera também um prejuízo financeiro àquela pessoa. Dentro desta esfera familiar, quem pode sofrer esse tipo de abuso, então, doutora Ana Brocanello? Não só a mulher, como também, se nós pensarmos, os filhos, né, de uma maneira direta e indireta. Por quê, né, os filhos? Porque se, por exemplo, aquele pai deixa de pagar a pensão alimentícia para se vingar da mãe, ele acaba também gerando um prejuízo financeiro, né, uma violência patrimonial contra os filhos. Ou se há o controle excessivo do dinheiro que os filhos ganham em relação ao seu trabalho, ao fruto do seu trabalho, né? Nós temos aí, às vezes, adolescente, até mesmo no começo da vida adulta, um controle excessivo daquele dinheiro. Uma coisa é você orientar, ajudar naqueles primeiros momentos, mas depois é você fazer o controle excessivo. Então, normalmente ocorre entre as mulheres e nas relações pais e filhos. Doutora Ana Brocanello, vamos lá. Essa questão que envolve abuso financeiro ou patrimonial, em quais matérias o direito que ela se enquadra? Se nós formos ver, dependendo do grau desse abuso, tá, Sérgio? O ideal é que seja feito, inclusive, um boletim de ocorrência por estelionato, no caso, por furto, dependendo, né, por desvio patrimonial mesmo. Então, normalmente ele entra dentro da esfera criminal, então tem que haver a queixa dessa vítima contra esse abusador, e depois a gente entra nas esferas cíveis até mesmo para verificar
danos materiais, danos morais, como, por exemplo, o ressarcimento de algum dinheiro que foi pego, de alguma dívida que foi contraída no nome da vítima. Lembrando, né, nós temos um dano patrimonial muito comum também, né, entre pais e filhos, que é no caso de quando os filhos abusam daquela pensão, daquela aposentadoria do pai idoso, né? Nós temos a grande maioria dos nossos idosos que ganham até um salário mínimo e meio, muitas vezes tem muitos empréstimos consignados dentro do seu pagamento. Se nós formos ver, não foi esse idoso que realizou esse empréstimo, foi os filhos, a nora, os netos, que ele acaba sustentando essa família. Isso também é um abuso. Então, precisa ser verificado que se não foi ele. Então, nós temos também, então, aí na esfera de dano material, para verificar, para ser devolvido esse dinheiro, ser responsabilizado quem é realmente o dono daquele empréstimo, daquela dívida, e depois, dependendo da situação, até mesmo a aplicação do dano moral. E dentro da esfera civil, doutora Ana, o que os juízes têm julgado em relação a esse assunto? Conta pra gente. Então, dentro da violência, né, até mesmo nas questões familiares, do dano moral mesmo, eles têm dado o ressarcimento, principalmente na exposição dessa vítima, o dano material, a devolução desse dinheiro, né, a verificação dessas dívidas e a responsabilização de quem é. E dentro até mesmo, né, o INSS, vamos dizer assim, pensando nas aposentadorias públicas, tem coibido esse tipo de, fazendo, né, o limite do empréstimo consignado exatamente para evitar que haja ali um gasto além do que se pode arcar naquela pessoa. Doutora Ana Brucanello, tivemos até recentemente um caso bem divulgado, que foi até o caso da Larissa Manoela. Estivemos aqui com convidadas tratando desse assunto, em que o que foi citado ali é o abuso financeiro. Podemos dizer que também temos ali uma relação familiar e isso acaba contribuindo para esse tratamento que estamos falando aqui de abuso financeiro ou patrimonial? É uma situação, Sérgio, que é nítido, né? O abuso patrimonial ali dos pais em relação a... Eu vou usar uma palavra que eu não sei se é um pouco pesada, mas é a exploração do trabalho dela, né? Se você pensar a renda advinda daquela empresa, que hoje está no nome dos pais, e que dificilmente ela vai conseguir reaver esse patrimônio, apesar de ter toda essa questão do abuso patrimonial, existe ali questões empresariais e societárias que precisam ser analisadas no caso a caso. A empresa tinha como participante eles em 98%, né? O patrimônio não era do pai e da mãe, pessoa física, e sim dessa empresa das quais eles possuíam cotas. Então, foi feita ali uma manobra de uma maneira diferente, né? Para que realmente não ficasse tão claro este abuso. Mas, se formos ver, né, a exploração, a criança trabalhou desde os 12, gerou renda, uma renda que adquiriu um patrimônio de 18 milhões. Se você for ver, a divisão ali, não é que eles não deveriam ser remunerados, não é que eles abriram muitas vezes mão da própria vida para fazer a gestão da vida da carreira, da vida da filha e da carreira dela. Então, eles deveriam ter um salário, eles deveriam ter uma compensação, até mesmo participação naqueles lucros. Mas a divisão ali foi muito, muito desequilibrada, o que gerou realmente uma violência e que, se for analisado e levado ao judicial, caso ela queira, né, o que não, pelo jeito que não vai ocorrer, mas se for ver, há grande chance dela recuperar parte deste patrimônio, apesar de que eu coloquei, né, existem questões empresariais e societárias ali a serem analisadas. Então, é a exploração da mão de obra infantil, né, que esses grandes artistas, os youtubers adolescentes, acabam gerando uma renda bem superior, às vezes, a um tipo de trabalho comum, e que gera realmente essa dúvida se esses pais teriam direito a parte dessa renda. Esse caso, Larissa Manoela, ainda vai render muita coisa, né? Na opinião da senhora ou não? Tudo vai depender, eu acho que mais da atitude dela, né? Teve aquele burburinho, acho que faz 2 ou 3 semanas atrás. Houve, né, realmente um levante quando ela saiu a público contando essas relações. Houve divisão de
de pessoas que eram a favor da mãe ou outras a favor dela, né? As empresas das quais a patrocinam também tomaram um posicionamento, mas ela saiu a público dizendo que não queria realizar nenhum tipo de ação judicial, procurar, né, ou lutar por este patrimônio. Se assim deixar quieto, a história vai morrer mais ou menos por aí, né, Sérgio? Existe sim a necessidade ainda de haver uma dissolução dessa união, ela vai ter que talvez pedir, se eles não assinarem voluntariamente, vai ter que pedir esse tipo de dissolução através da justiça, mas, né, com a apuração de haveres, mas realmente a história não irá tão longe, porque ela abrirá mão dos seus direitos e de buscar a verdade dentro deste caso. Estamos falando das questões familiares, mas e dentro dos relacionamentos entre os casais, doutora Ana, como evitar esses abusos financeiros? Começa, ao meu ver, Sérgio, dentro da escolha por exemplo, em um casamento ou até mesmo dentro de uma união estável, desses relacionamentos que você tem como mais oficial, pela escolha do regime de bens. Porque a partir do momento que cada um faça a gestão, escolhendo, por exemplo, a separação total de bens, onde cada um faça a gestão do seu patrimônio, do seu rendimento, isso se evita, né? Esse tipo de relacionamento onde um tenha o controle financeiro sobre a vida do outro. Não é só o caso dos homens, não, que controlam o dinheiro. Muitas vezes o marido também dá o dinheiro na mão da mulher para que ela administre. Então, que haja, por exemplo, administração individualizada ou colocado umas regras claras dali, olha, cada um vai ter o seu ganho, cada um administra e para a vida comum nós precisaremos de tanto. Se deposite numa conta conjunta que é para pagar a casa, que a mulher se envolva, né, naquela situação em compra e venda de patrimônio, em descobrir realmente, se você não tem o que esconder, o porquê não saber o quanto seu companheiro ganha, o quanto sua companheira ganha. A maioria pode parecer ainda brincadeira, mas no ano de 2023 nós temos muito casos onde as mulheres não sabem o quanto que o marido ou o companheiro ofere de renda naquele mês, e quanto que recebe, e isso a deixa às cegas. Chegam para pedir pensão alimentícia sem saber o quanto representaria aqueles 30% possíveis de pedido judicial de alimentos, ou qual é a possibilidade real, e a gente é obrigado a pedir ofício, inclusive para descobrir o patrimônio. Não tem acesso a imposto de renda, não tem acesso a absolutamente nenhum tipo de informação. Isso é um indício de abuso. Então, começa ali pelo regime patrimonial, pela vida dinâmica no dia a dia, que envolve o dinheiro. Tem que ser conversado. A grande maioria dos casais chegam para um casamento, escolhem um regime da comunhão parcial de bens, porque não querem conversar sobre o dinheiro. Ou muitas vezes o homem quer colocar isso, que ele quer um regime diferenciado, e às vezes a família da esposa também pressiona, dizendo: se esse homem não quer casar com você no regime parcial, é porque ele tem algo a esconder. Muitas vezes ele tem empresas, muitas vezes a pessoa tem patrimônio constituído anteriormente que não quer dividir e nem tem essa necessidade. E para que não haja essa confusão, necessitaria casar num outro regime, e isso acaba sendo confundido com o amor. Amor é você sentar e colocar nos pratos limpos o que cada um ganha, o que cada um vai arcar dentro daquelas despesas. Então, para mim, o grande começo é por aí, pelo regime de bens escolhido para aquela relação. E a senhora, doutora Ana Brucanello, já teve algum relacionamento que a senhora identificou ali que até durante um namoro tínhamos ali uma tendência de um abuso financeiro da outra parte? Sempre tem, né, Sérgio? Quando você vive um relacionamento abusivo, e isso não só eu pessoalmente, mas como algumas clientes, você vê o controle de gastos, às vezes numa compra de supermercado, às vezes quando aquela pessoa te presenteia acima, né, principalmente no relacionamento com narcisistas, a gente vê que existe um love bomb, que é aquela bomba de amor. Então o cara vai, paga a conta, traz flores, faz tudo, ele te cria aquele cenário de confiança, até mesmo financeiro, onde você fala: daqui eu estou tranquila, e acaba utilizando esse dinheiro para um controle excessivo. Então, ele te dá um aparelho super caro, mas aquele aparelho muitas vezes vem com rastreador. Eu já peguei vários casos de clientes com rastreador naquele carro de presente ou naquela utilização
do patrimônio e que isso lhe vai custar ali uns bons aborrecimentos posterior em relação a essa pessoa que exerce esse controle financeiro, que utiliza o dinheiro como uma forma de poder dentro do relacionamento. E dentro do relacionamento também, a pessoa que tem as suas finanças, seus investimentos, ela também tem que ter cuidado, porque normalmente naquela de demonstrar confiança acaba passando senha de cartão, senha dos investimentos. Isso também cabe cautela, não cabe? Sim, a senha é coisa particular. O banco deixa muito claro, por exemplo, que é o caso do Pix, né, que a gente fala. Que uma vez que você fez uma transação e utilizou a sua senha, utilizou o seu cartão pessoal, dificilmente você vai conseguir questionar. E a responsabilidade, se a gente pegar dentro de um relacionamento nesse tipo, que você deu a senha, você deu o cartão, como responsabilizar a instituição financeira, né, a instituição bancária por isso? Não, a responsabilidade é sua, né? Então, aí para você conseguir comprovar o estelionato, que aquela pessoa era ardilosa naqueles argumentos para fazer você ter confiança e te fornecer, até mesmo de uma maneira judicial, para fazer que aquela pessoa seja responsável, né, que não seja uma subtração de senha, mas que você confiou nela e ela fez aquele abuso, até mesmo para o judiciário vai ser bem difícil de comprovar isso de uma maneira simples. Conversamos com a advogada especialista em direito de família e sucessões, Ana Brucanello, sobre abuso financeiro ou abuso patrimonial nas relações familiares. Doutora Ana, obrigado por atender a Rádio Justiça e qual é o seu conselho final para o nosso ouvinte? Obrigada a você, Sérgio, pelo convite mais uma vez de estar aqui nessa manhã, iniciando a semana com vocês. Somente que se a pessoa tenha algum tipo de dúvida de qual tipo de relacionamento que ela está vivendo, para ela procurar um advogado especialista em direito de família que possa orientá-la naquela situação familiar ou naquela situação que ela está vivendo, que com certeza esse profissional a amparará de uma maneira melhor, orientará o que ela tem a fazer para que ela possa sair e que os prejuízos cada vez sejam menores e também não deixar de procurar um profissional da psicologia para que realize uma terapia, porque o primeiro passo é aceitar de que você está dentro desse tipo de relacionamento, independente que seja com companheiro, companheira, num relacionamento familiar, você precisará dessa ajuda para enfrentar aí o que vem pela frente. Doutora Ana Brucanello, uma boa semana, um bom feriado e até a próxima. Até a próxima, Sérgio. Obrigado igualmente a todos.